Vamos começar agora um emocionante capítulo que fala sobre teoria dos conjuntos, teoria e prática, porque caem muitos problemas envolvendo conjuntos nas provas. Então vamos trabalhar. Nós vamos ter que apresentar aqui uma série de conceitos teóricos, uma série de nomes de conceitos relacionados com a teoria de conjuntos, para a gente poder partir para os exercícios, tá? Muito bem, um conjunto que você já está acostumado a trabalhar nesse livro é o conjunto dos números naturais. Então, o chamado conjunto N, que tem os números 0, 1, 2, 3, 4, vai até o infinito, né? O conjunto dos naturais é o conjunto dos números inteiros que não são negativos, quer dizer, ele vai do 0 em diante. Esse conjunto pode ser representado através desse desenho aqui, que se chama reta numérica. Então, você faz uma reta, na verdade não é uma reta, é uma semi-reta. Ela começa aqui, essa é a origem da semi-reta, e ela vai até o infinito, né? Então a gente representa aqui o número 0, o número 1, como se fosse uma régua. Bom, a gente pode considerar uma reta numérica. Qual é a diferença entre reta e semi-reta? A reta ela vai até o infinito, para os dois lados, né? E a semi-reta ela tem uma origem, ela começa no lugar e vai para o infinito só de um lado. Então, quando a gente considera os números negativos também, que teria para cá menos 1, menos 2, menos 3, que não é matéria desse livro, dessa série, seria uma reta inteira. Mas quando a gente coloca os números naturais, a gente não usa a reta inteira, a gente usa só de uma parte em diante. Então, nós podemos representar os números naturais numa reta numérica. E esses números naturais, eles formam um conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Todo o assunto da matemática a gente pode chamar de teoria. E toda teoria ela tem um ponto de partida, né? Esse ponto de partida é o que a gente chama de conceitos primitivos. Por exemplo, na geometria, os conceitos primitivos são ponto, reta, plano. Então, através desses elementos primitivos, toda a teoria é desenvolvida. Aí vem os triângulos, os quadriláteros, circunferências e tudo mais. Na teoria dos conjuntos, tem também esses conceitos iniciais que são chamados conceitos primitivos. Conceito primitivo é um conceito que não tem definição. Então, conjunto, a gente entende o que é um conjunto de forma intuitiva, não tem uma definição matemática. O que é um conjunto? A gente entende intuitivamente que um conjunto é uma coleção de objetos. Ah, tá, mas o que é um objeto? Bom, um objeto pode ser qualquer coisa, pode ser uma caneta, pode ser um número, pode ser uma maçã, tudo pode ser objeto, uma pessoa. Então, são os elementos do conjunto. Os elementos são os objetos que formam esse conjunto. Então, se a gente pensar no conjunto dos números naturais, o N é o conjunto e os números naturais são os elementos. Então 0, 1, 2, 3 são os elementos do conjunto N. E existe também um outro conceito primitivo aqui, que é a noção de pertinência. Pertinência é uma propriedade que um objeto tem de pertencer ou não pertencer a um conjunto. Por exemplo, N é o conjunto dos números naturais. 5 é um número que pertence ao conjunto dos números naturais. Então, 5 é o elemento de N. Então, a gente escreve assim: 5 pertence a N. A gente usa esse símbolo aqui para falar que pertence a um determinado conjunto. Existem outros conjuntos numéricos além do conjunto dos naturais, tá? O conjunto dos naturais é o conjunto numérico mais simples, é o primeiro que a gente estuda. Depois tem outro, o conjunto dos números racionais, que inclui as frações. Então, por exemplo, exemplos de elementos, números que fazem parte do conjunto dos números racionais. Todos os naturais. E além do mais as frações, 1/4, 1/3, 2/5, 2/7, 21 sobre 37, tudo isso aqui são frações, então pertencem ao conjunto dos números racionais. Só que tem um detalhe, os racionais podem ser positivos ou negativos. Quando a gente quer pegar só os racionais positivos, sem considerar frações negativas, números negativos, a gente chama de Q+. Então Q+ é o conjunto dos números racionais não negativos. Por que a gente fala não negativos? Que se a gente falar positivos, a gente não está contando com o zero. O zero pertence também a esse conjunto, tá? Então a gente não fala que são positivos, a gente fala que são não negativos, porque o zero não é positivo nem negativo.
Então, os conjuntos que a gente já trabalhou aqui nesse livro são o conjunto N, conjunto dos números naturais, e o conjunto Q+, porque não é o conjunto Q inteiro. Não estamos trabalhando nesse livro com os racionais negativos, frações negativas, nada disso, só as positivas. Então a gente chama de Q+, para indicar que é dos positivos do 0 em diante, né? Só os positivos. Então são dois conjuntos importantes, conjuntos numéricos que a gente utilizou aqui nesse livro. Existem conjuntos de vários tipos. Os conjuntos numéricos, eles são bastante importantes na matemática, mas tem conjuntos que não são numéricos. Você pode ter um conjunto de pessoas, um conjunto de dias, um conjunto de frutas, um conjunto de planetas. Olha, é claro que um conjunto numérico, ele tem um monte de propriedades matemáticas, mas um conjunto de pessoas, ele não tem tantas propriedades assim. Então, por exemplo, ó, exemplo de conjunto aqui. Conjunto dos dias da semana. Esse conjunto tem 7 elementos. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É um conjunto com 7 elementos. Isso aqui é uma forma de representar conjuntos. A gente coloca chaves, né? Abre chaves, fecha chaves, e lá dentro a gente escreve os nomes dos elementos separados por vírgulas. É como se fosse uma lista, né? Então eu estou usando a mesma coisa, a mesma forma de representar conjunto nesses outros exemplos aqui, ó. Conjunto dos 4 planetas mais próximos do Sol. Seriam Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os 4 planetas do nosso sistema solar que ficam mais próximos do Sol. Conjunto das notas musicais. Aqui me perdoe quem é craque, quem é especialista em música. Para mim, nota musical é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora, se você tem o Mi sustenido, aí eu já não sei, tá? Já não vou dar palpite. Vou colocar só essas 7 aqui mesmo. Conjunto das notas musicais conhecidas pelos leigos em música. Ótimo, são essas 7 aqui. Agora, outro exemplo, conjunto das frutas que estão dentro de uma determinada cesta. Banana, laranja, maçã, pera, abacate. Conjunto dos alunos de uma escola, conjunto dos torcedores de um time, conjunto das moedas de um cofre, conjunto dos automóveis de uma rua. Então tudo isso pode ser encarado como conjunto. Agora, se aquele conjunto vai ter alguma utilidade, é outra questão, mas atende ao conceito de conjunto. Aqui novamente estamos falando sobre o conceito de pertinência, né? Pertinência é uma característica que um elemento tem de pertencer ou não a um determinado conjunto. Por exemplo, o 3 tem essa característica em relação ao conjunto dos naturais. O 3 pertence a N. Então a gente escreve assim, 3 pertence ao conjunto N. Outro exemplo, o elemento bola pertence a esse conjunto aqui. O conjunto formado por esses 4 objetos. Bola, boneca, bicicleta, carro. Então bola pertence. José pertence ao conjunto NJ. E quem é o conjunto NJ? Estou falando aqui. Eu estou chamando de conjunto NJ o conjunto dos nomes que começam com a letra J. Ah, então José começa com a letra J, então José pertence a esse conjunto NJ. Observe que eu nem estou enumerando qual é o conjunto NJ. José, Joaquim, João, Jorge. Não estou dizendo quem é esse conjunto completo. Não preciso. Basta definir assim, ó. Tem que estar lá o José. Aqui. 3/5 pertence ao conjunto Q+. 3/5 pertence ao conjunto Q+, que é o conjunto dos números racionais não negativos. Realmente, isso aqui é uma fração positiva, né? Então pertence ao conjunto Q+. Quando um elemento não pertence a um conjunto, a gente usa esse símbolo aqui, ó. É o sinal de pertence riscado. Por exemplo, o número 5 não pertence ao conjunto 1, 2, 3. Então, pertence ou não pertence? Temos aqui um probleminha simples só para recordar o conceito de união de conjuntos. Então, colocando aqui a definição, dados 2 conjuntos A e B, dizemos que a união de conjuntos, indicada por A união B, a gente usa esse símbolo aqui que parece uma letra U, A união B é o conjunto que reúne todos os elementos de A e B reunidos. Então, por exemplo, se a gente tem o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 4, 5, 6, 7 e o conjunto B formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9, determine a união B. Então a união desses 2 conjuntos
Para formar esse conjunto, a gente tem que ver cada elemento. Se ele estiver em A ou em B, ele vai entrar aqui na união. Então o 1 entra, o 2 também, o 4 também, o 5, o 6 e o 7. Então eu coloquei aqui todos os elementos de A. Vamos agora ver os de B. Eu não devo colocar os repetidos, tá? Porque quando você tem um aqui e um aqui, quando você reúne, fica um só representando. Então eu já coloquei, o 3 vai entrar, o 5 já coloquei, o 7 já coloquei e o 9. Dentro de um conjunto não existe a noção de ordem. Então, observe que aqui os elementos não estão em ordem crescente, mas não é obrigado a estar, tá? Ou seja, você colocar 1, 2, 4, ou 4, 2, 1, ou 2, 4, 1, é tudo a mesma coisa. Então, já está correto aqui a união dos dois conjuntos A e B. Esse problema aqui envolve o conceito de conjunto vazio. A gente já falou um pouquinho sobre conjuntos lá no capítulo 3. Quando a gente falou em conjuntos no capítulo 3, a gente citou esses conceitos todos, união, interseção, conjunto vazio, né? Aqui nesse capítulo nós vamos colocar novamente essas noções importantes, mas já está aparecendo um exercíciozinho aqui que envolve o conjunto vazio. Olha, conjunto vazio é um conjunto que não tem nenhum elemento. Ele está perguntando qual dessas três formas aqui é errada para representar o conjunto vazio. Olha, o conjunto vazio pode ser representado assim, um zero riscado. Ele pode ser representado por duas chaves e não colocar nenhum elemento aqui dentro. Só. São as duas formas de representar o conjunto vazio. Essa forma aqui não é correta para representar o conjunto vazio. Isso aqui não é um conjunto vazio. Isso aqui é um conjunto dentro de outro conjunto. Isso aqui é o conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio. Isso aqui não é o conjunto vazio, isso aqui é um conjunto unitário. Ah, mas o vazio não é nada. Nada é uma coisa, vazio é outra. Quando a gente coloca nada, nada é nada, não tem nada ali. Quando você fala conjunto vazio não é um nada. É como se fosse um pacote fechado sem nada dentro, tá certo? Uma caixa vazia, mas tem a caixa. Então, isso é um conjunto. Então, é um conceito abstrato, muito difícil de entender, né? Mas você tem que colocar isso aí em mente, tá? Isso aqui é um conjunto vazio, ele não é um nada. Se você pegar esse camarada e colocar dentro de um conjunto, assim, esse conjunto resultante não é um vazio, tá? Existem alguns problemas sobre conjunto que consistem em formar um conjunto através de enumeração. Enumeração é você colocar todos eles separados por vírgula. Então esse probleminha aqui, ó. Escreva o conjunto formado pelos sucessores dos números primos maiores que 10 e menores que 30. Ele não está pedindo para você formar um conjunto com os números primos, não. Um conjunto com os sucessores. Por exemplo, 11 é o número primo. O 11 vai entrar nesse conjunto? Não, quem vai entrar é o 12, porque ele quer o conjunto dos sucessores dos números primos. Então vamos lá, e tem que ser maiores que 10 e menores que 30. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou escrever aqui para facilitar, quem são os números primos maiores que 10 e menores que 30? Esses números primos, você já sabe a lista dos números primos de cabeça, né? Então quem são os números primos acima de 10 e abaixo de 30? São 11, 13, 17, 19... 23 e 29. Esses são os números primos maiores que 10 e menores do que 30. Ele pede para você formar o conjunto dos sucessores desses primos. Então os sucessores desses primos vão ser 12, 14, 18, 20, 24 e 30. Então esse é o conjunto formado pelos sucessores dos primos compreendidos entre 10 e 30. Enumeração é uma coisa que a gente já está usando desde o início desse capítulo. Enumerar um conjunto é você formar o conjunto listando todos os elementos desse conjunto separados por vírgulas e entre chaves. Então isso aqui, por exemplo, é um conjunto que está enumerado. Conjunto formado pelos números 2, 3, 5, 7, 11... 13, 17, 19. Quem são esses caras, hein? São os números primos menores do que 20. Não importa. O que importa é que isso aqui é um conjunto formado por enumeração. Esse conjunto do problema que a gente acabou de fazer
também é enumeração, né? Eu enumerei os elementos do conjunto dos sucessores dos primos entre 10 e 30.